Bem-vindo ao História do Extremo Oriente. Hoje, você vai descobrir como viviam, comiam, treinavam e pensavam os verdadeiros ninjas do Japão feudal. Esqueça o que você viu nos filmes. A realidade é muito mais fascinante, estratégica e silenciosa. Prepare-se para mergulhar na rotina diária dos shinobi, os mestres da infiltração, da disciplina e do segredo. Você está prestes a entrar nas sombras da história. Você já ouviu falar dos ninjas, figuras lendárias, envoltas em mistério, sombras e silêncio. Guerreiros silenciosos, capazes de se infiltrar em castelos inimigos, desaparecer na névoa e executar missões impossíveis. Mas você sabe como realmente era a vida de um ninja no Japão feudal? O que eles comiam, como treinavam e o que faziam quando não estavam em missão? Hoje, vamos mergulhar fundo na rotina dos shinobi, os verdadeiros ninjas, e revelar os detalhes mais fascinantes da sua existência oculta. Prepare-se para descobrir um mundo de espionagem, estratégia, disciplina e segredos milenares. Antes de entendermos a rotina, precisamos desconstruir o mito. Ao contrário da imagem popular, roupas pretas, armas brilhantes e pulos acrobáticos, os verdadeiros ninjas, conhecidos como shinobi no mono, eram mestres da observação, da infiltração e do disfarce. Eles surgiram em um dos períodos mais turbulentos da história japonesa. O período Sengoku, entre os séculos XV e XVI. O Japão estava fragmentado em diversos territórios dominados por senhores da guerra, os daimyo, que constantemente travavam batalhas pelo poder. Nesse cenário de instabilidade, surgiu a necessidade de agentes secretos, capazes de reunir informações, sabotar inimigos e agir onde os exércitos tradicionais não podiam. Os ninjas não vinham de famílias nobres como os samurais. Eram, em sua maioria, camponeses, artesãos ou descendentes de guerreiros renegados. Por isso, desenvolviam técnicas de combate não convencionais e sobrevivência silenciosa. Os clãs mais famosos ficavam nas regiões montanhosas de Iga e Koga, onde o terreno acidentado favorecia o treinamento e o isolamento. A geografia, aliás, era uma aliada dos ninjas. Eles conheciam cada trilha, caverna e correnteza de suas regiões. A terra era sua aliada silenciosa. A rotina de um ninja começava antes do nascer do sol. Como muitos viviam disfarçados como camponeses ou mercadores, precisavam manter a aparência de uma vida comum. A primeira tarefa do dia era sempre o silêncio. Evitar chamar a atenção era parte do treinamento desde a infância. Eles acordavam sem alarde, muitas vezes em casas afastadas ou vilas camufladas. O primeiro alimento do dia era modesto, porém funcional. Arroz, legumes cozidos, uma sopa leve e chá de ervas. A alimentação dos ninjas era baseada em princípios medicinais. Eles evitavam comidas pesadas que pudessem prejudicar a agilidade. Os alimentos escolhidos reforçavam o foco, a resistência e o equilíbrio do corpo. Muitos também cultivavam suas próprias ervas, tanto medicinais quanto venenosas. Algumas folhas podiam servir para tratar uma febre, outras para envenenar a lâmina de uma kunai. Após o desjejum, vinha o treinamento. E não era um treinamento qualquer. Era diário, rigoroso e silencioso. A disciplina física começava com corridas pelas trilhas íngremes da montanha, muitas vezes carregando pesos para aumentar a resistência. Eles praticavam equilíbrio andando sobre cordas esticadas entre árvores. Saltavam entre pedras, rastejavam em terreno acidentado e escalavam com as próprias mãos superfícies lisas. O corpo era moldado para resistir à dor, ao frio e à fadiga. Eles treinavam para correr longas distâncias durante a noite, para escalar muros sem fazer barulho e para nadar em rios gelados. O treino com armas era variado. Aprendiam a dominar o shuriken, a famosa estrela ninja, mas também o ninjato, uma espada curta e reta que podia ser usada para escalada.
Treinavam o uso do tanto, a faca silenciosa para combates próximos. Aprendiam a manejar o kusarigama, uma arma composta por uma corrente com foice que podia enrolar, prender e cortar. Tudo era treinado com ritmo e silêncio. A espada não era para duelos, era para eliminar um alvo rapidamente e desaparecer. Mas um ninja não era só força física. A mente era considerada a arma mais importante. Após o treino físico, vinham os exercícios mentais. Meditação, respiração controlada, memorização de mapas, códigos e rotas. Treinavam a concentração ao ponto de reduzir os batimentos cardíacos para parecerem mortos, se necessário. Eles memorizavam casas inteiras apenas com uma passada de olhos. Treinavam o ouvido para reconhecer passos leves e vozes abafadas. A mente de um ninja era uma câmera fotográfica, um radar e um gravador ao mesmo tempo. Além disso, os ninjas treinavam os 5 sentidos como um caçador da natureza. Eles sabiam caminhar sem fazer barulho. Sabiam distinguir o som de uma ave comum do grito de alerta de um corvo. Sabiam seguir rastros, sentir o cheiro da fumaça antes dela aparecer, perceber alterações no vento. Eram como animais preparados para sobreviver em qualquer ambiente. Quando recebiam uma missão, os preparativos eram meticulosos. Um ninja podia passar dias observando o local do alvo, analisando os horários dos guardas, o som das portas, a posição das janelas. Se infiltravam como mendigos, artistas de rua ou sacerdotes budistas. A capacidade de se misturar ao ambiente era sua maior vantagem. Eles sabiam desaparecer na multidão e observar sem serem percebidos. Uma das funções mais importantes era a espionagem. Os ninjas coletavam informações sobre o inimigo, copiavam mapas, interceptavam mensagens e observavam movimentações de tropas. E quando precisavam entregar informações a um aliado distante, usavam métodos engenhosos, escondiam mensagens em objetos, usavam códigos com desenhos e até tintas invisíveis que só apareciam com o calor da chama. Algumas mensagens eram escritas em pequenos pergaminhos enrolados e costurados dentro das roupas. Em missões de sabotagem, destruíam estoques de arroz, incendiavam armazéns, envenenavam fontes d'água. Em situações de extrema necessidade, praticavam assassinatos silenciosos. Não era algo feito levianamente. Antes de uma missão letal, o ninja passava por rituais de preparação espiritual. Acreditavam que o equilíbrio interior era essencial para a precisão. Eles não matavam por impulso, mas por estratégia, eliminavam alvos que poderiam mudar o curso de uma guerra. Durante o dia, enquanto não estavam em missão, os ninjas mantinham uma vida comum. Trabalhavam na lavoura, consertavam telhados, vendiam remédios, rezavam em templos. Os disfarces eram parte da vida. Muitos ninjas mantinham famílias, mas até mesmo os parentes próximos nem sempre sabiam da verdadeira ocupação do pai ou da mãe. À noite, enquanto o vilarejo dormia, eles estudavam. Lia-se sobre novas ervas, sobre armadilhas, sobre armamentos. Os mais experientes ensinavam os mais jovens. Era uma cultura de disciplina silenciosa. Muitos ninjas eram também alquimistas, médicos e filósofos. Eles sabiam preparar remédios, curar feridas, diagnosticar doenças simples. Sua sobrevivência dependia de conhecimento prático. O uso de ferramentas engenhosas era um dos traços mais marcantes dos shinobi. Eles carregavam bombas de fumaça feitas com ingredientes naturais, pós cegantes para desorientar guardas, pequenos espelhos para observar esquinas e cordas com ganchos para escalar muros. Usavam sapatos que alteravam as pegadas ou que permitiam andar sobre lama sem afundar. Até as roupas tinham segredos. Os uniformes escuros podiam ser virados do avesso e se transformar em roupas comuns. O conhecimento ninja era passado oralmente ou por meio dos denshou, pergaminhos secretos guardados por cada clã. Esses documentos continham técnicas de guerra, mapas escondidos, códigos de conduta e fórmulas de ervas. Não existiam escolas abertas para ninjas.
O aprendizado era feito dentro do clã, da família, em silêncio, com observação e prática. A religião e a espiritualidade também faziam parte da vida do ninja. Muitos seguiam o budismo esotérico, o Shugendo e o Zen. Eles acreditavam na conexão entre corpo e mente. Antes de uma missão, praticavam meditação e entoavam mantras. Alguns usavam amuletos, outros tatuavam símbolos protetores escondidos no corpo. A fé era uma armadura invisível. Com o tempo, especialmente após a unificação do Japão sob o shogunato Tokugawa, o país mergulhou em um longo período de paz. As guerras diminuíram e os serviços dos ninjas se tornaram menos requisitados. Muitos clãs desapareceram, outros se adaptaram, tornando-se médicos, conselheiros, mercadores ou até professores de artes marciais. Mas a lenda sobreviveu. Técnicas de espionagem desenvolvidas por ninjas foram usadas séculos depois em estratégias militares modernas. Seus princípios de observação, paciência, silêncio e adaptação continuam a inspirar filmes, livros, artes marciais e até métodos de autoaperfeiçoamento. Agora que você conhece a rotina dos verdadeiros ninjas, talvez perceba que sua maior arma nunca foi a espada. Foi o autocontrole, foi o domínio do corpo, da mente e da emoção. Foi a capacidade de existir nas sombras e ainda assim influenciar o mundo,